Senhor. Bom dia a todos, bom dia, excelentíssimo senador Jorge Viana, que está aqui no papel de presidente desses trabalhos, excelentíssimo senador Pedro Taques, o relator geral. Cumprimento todos os senadores que estão aqui, meu senador Aloysio Nunes, sou de São Paulo. Um abraço. Senador Suplicy, que está saindo, senador Magno Malta, senador Armando Monteiro, todos estão aqui, todos os advogados, todos os deputados, todos os jornalistas, todas as pessoas estão aqui. Professor Miguel Reale, aceite meus cumprimentos. Meu pai se chama Jonas Cardoso Gonçalves. E o meu pai me ensinou, e eu aprendi, que educação, cordialidade e lhaneza não são mera formalidade. Porque isso significa o reconhecimento da igualdade de todas as pessoas. Todos nós somos feitos de carne, de sangue, de ossos e de espírito. Todos nós temos a nossa jornada pela terra. Independentemente do que tenhamos dito ou feito, todas as pessoas humanas são dignas de respeito. O meu pai não tem letras jurídicas, mas ele intuiu esse maravilhoso princípio da Constituição da República, que é a dignidade da pessoa humana. Faça você o que fizer, seja você o pior criminoso que for. Você tem direito a respeito, você tem direito à cordialidade, você tem direito à lhaneza, porque todos somos iguais, protegidos pela Constituição. Não me embaraçam de nenhuma maneira as observações feitas aqui pelo eminente professor Miguel Reale, com exceção de algumas observações que ele fez sobre a parte especial, eu preciso dizer, estão todas erradas. A dogmática do professor Miguel Reale parou em 1984. O código, a parte geral que ele fez. E preste atenção, isso ficou registrado. Todas as propostas de alteração da parte geral que ele ajudou a fazer. Ele diz que é contra, ele diz que não serve, ele diz que está consolidado o entendimento. E, senhores, isso não é verdade. Não me embaraçam, porém, todas estão erradas. Eu gostaria de deixar consignado que o professor Miguel Reale acabou de fazer uma exposição do direito penal brasileiro dos anos 80, pré-Constituição de 1988. Mas não me embaraçam de nenhuma maneira essas observações, essas críticas que são de conteúdo. Nós vivemos numa democracia e isso é maravilhoso. Reformas penais anteriores, como a de 1940, a de 1969, que não vingou, e a de 1984, foram feitas em regimes de exceção. E, portanto, esse debate, essa possibilidade até de televisionamento, de cobertura da imprensa, de discussão dos temas, não havia naquela época. Não havia na época da parte geral, feita inclusive com a colaboração do professor Miguel Reale, em 1984. Mas não me embaraçam, não me apequenam, e eu sei que falo aqui em nome dos meus ilustres companheiros de comissão de juristas. Eu gostaria de cumprimentar a cada um. Querido Gamil Foppel, querida Luísa Najib, querido Emanuel Cacho, querido desembargador Moinhos, querido ministro Gilson Dipp, que só não está aqui porque está convalescendo de problemas de saúde. Mas oxalá, em breve, poderá também dar essa colaboração para essa discussão. Não nos embaraçam, não nos apequenam, não nos constrangem críticas conteudísticas. Então, se faltou essa expressão no estado de necessidade, é evidente que Vossas Excelências vão apreciar se é caso de incluir ou não é caso de incluir. Se faltou a menção a determinado assunto na previsão da eutanásia, Vossas Excelências, representantes do povo, legitimados para isso, têm a competência e farão as correções necessárias. Mas eu quero aqui, de público, fazer um desagravo a todos os membros da comissão. Nós não nos autonomeamos, nós não agimos em busca de notoriedade, nós fomos nomeados por essa casa, pelas lideranças dessa casa, nós trabalhamos abnegadamente e intensamente e, portanto, não merecemos observações desrespeitosas e desairosas feitas pelo eminente professor Miguel Reale em seguidas entrevistas.
Podemos estar completamente errados, mas nós somos merecedores de respeito. Eu exijo respeito, demando respeito. Quando o professor Miguel Reale diz que a comissão foi formada por pessoas despreparadas, quando o ministro Gilson Dipp despreparado, o advogado Nabor Bulhões despreparado, o Gamil Foppel despreparado, esse tipo de colocação não é da tradição do debate brasileiro. O debate brasileiro, o debate jurídico-penal brasileiro, é esse que, em parte, o professor Miguel Reale nos brindou aqui. Esse sim. Olha, aqui está errado, aqui não está bom, aqui podemos aperfeiçoar. Agora, dar entrevistas desairosas, desrespeitadoras, eu digo, nós estamos sob a proteção da Constituição, professor Miguel Reale. Nós somos todos iguais. Nós oferecemos e demandamos respeito. Quando a nossa comissão entregou o seu relatório final, em junho do ano passado, a comunidade jurídica brasileira se apercebeu de que, sim, agora era para valer, a reforma do Código Penal poderia sair. Porque uma comissão anterior de reforma, integrada, inclusive, pelo professor Miguel Reale, sequer relatório final conseguiu oferecer. Sequer. E quando nós começamos o nosso trabalho, havia uma desconfiança nesta casa, havia uma desconfiança na comunidade jurídica sobre se, afinal, era possível que uma comissão de reforma apresentasse o relatório final, dentro do prazo que havia sido consignado. Senhores senadores, o prazo que nos foi dado, isso seja dito, foi um prazo reduzidíssimo. Nós tivemos 6 meses para fazer esse trabalho e houve uma extensão de 1 mês. Eu concordo com a observação de que esse prazo foi muito curto. Muitos dos erros que foram apontados, e o professor Miguel Reale tem razão, quando ele fala das penas do galicídio, assim chamado por ele, quando ele fala da questão dos cetáceos, assistência, o professor Miguel Reale tem razão. Essa casa saberá reduzir essas penas, essa casa saberá retirar do projeto, se assim considerar essa questão do cetáceo, embora a comissão tenha desde sempre entendido que o meio ambiente no Brasil é item a merecer proteção especial. Mas se as penas estão elevadas ali, senhores senadores, quem, se não os representantes do povo, estão legitimados para fazer essas modificações? Eu sei que vossas excelências e muitas pessoas da comunidade jurídica já ofereceram centenas de emendas a esse projeto. Eu não conheço o teor dessas emendas. Eu mesmo ofereci à assessoria do relator diversas emendas, reconhecendo honestamente, aqui nós erramos, aqui não ficou bom, aqui dá para melhorar, porque nós não somos infalíveis. Nem o Papa é infalível, embora tenhamos descoberto agora que é renunciável. Não nos embaraçam nenhuma dessas críticas, desde que sejam feitas com respeito. Quando nós entregamos o projeto, portanto, a comunidade jurídica percebeu, bom, essa comissão honrou a tarefa que lhe foi dada. Nós recebemos, então, 3 tipos de críticas, excelentíssimos senhores senadores. A primeira crítica foi a seguinte: o projeto foi imediatamente, o anteprojeto foi imediatamente convertido em projeto de lei 236. Esse projeto de lei, a princípio, seria objeto de deliberação ainda em meados do semestre passado. A primeira notícia é que ele seria objeto de deliberação em setembro. Depois esse prazo foi prorrogado para outubro, dezembro, alguma coisa assim. Um prazo muito, muito curto. Esse prazo muito curto, diante de um projeto, excelentíssimos senhores senadores, de 540 e tantos artigos, pareceu à comunidade jurídica muito exíguo. Eu quero dizer, honestamente, e pedindo vênia e pedindo respeito, também a mim pareceu muito curto. Foi esse prazo muito curto de deliberação que congregou pessoas de pensamento jurídico diferente, Ministério Público, Defensoria, foram lá, bom, todos ali estavam com essa justa preocupação de que o prazo de deliberação era muito curto. A mim também parecia. E, portanto, eu saudei, eu me regozijei, eu fiquei feliz quando essa casa ampliou esse prazo.
essa possibilidade de ampliação da discussão, essa possibilidade de reflexão, de exame de um projeto imenso, é evidente que é bem-vinda. É evidente que é bem-vinda. Eu tenho lido, excelentíssimos senhores senadores, todas as críticas, todas as entrevistas, e eu tenho uma notícia para Vossas Excelências. Elas não alcançam 5% do projeto. Todas essas, 5% do projeto. De 542 artigos, eu sempre ouço como se fosse uma litânia. O galo, o cetáceo, a pena elevada dos crimes contra o meio ambiente, usando inclusive uma comparação técnica, jurídica e cientificamente absurda. Uma coisa é saber se nós vamos reduzir a pena ou não, vamos aumentar ou não. Outra coisa é esse tipo de comparação que tem sido feito sem nenhum rigor técnico. Quantas vezes mais vale a vida de uma pessoa em face da vida de um animal? 10 vezes? 100 vezes? 1000 vezes? Eu acho 1 milhão de vezes. E, portanto, se nós colocarmos a pena de qualquer lesão contra o animal em 1 ano, por essa lógica enviesada que estão procurando passar aqui, a pena de qualquer crime contra a pessoa deveria ser de 1 milhão de anos, porque a vida humana vale 1 milhão de vezes mais. Isso é uma inconsistência lógica extraordinária e muito me espanta que tenha sido feita. Mas eu queria prosseguir. Disse que houve críticas de toda a ordem. Essa crítica em particular, favorável à ampliação dos prazos, mereceu meu apoio. Entretanto, ela degenerou num expediente propagandístico infundado, de baixa qualidade e, ouso dizer, vulgar, que foi denominar o projeto 236 de Projeto Sarney. Quem fez isso que justifique, porque isso não me parece algo minimamente correto de se fazer. Eu não consigo imaginar que essas pessoas ignorem o artigo 58, parágrafo 1º da Constituição da República, que diz que todas as comissões do Congresso Nacional devem respeitar o princípio da representação proporcional. Eu não consigo imaginar que essas pessoas confundam a figura do político com o cargo que ele ocupa. O nosso anteprojeto não foi entregue ao senador Sarney pelas qualidades ou defeitos que eventualmente o senador Sarney tenha. O nosso projeto foi entregue a ele porque ele era presidente da casa. Se fosse hoje, seria entregue ao senador Renan Calheiros. Se fosse daqui a 2 anos, quem sabe não seja um eventual projeto, não será entregue a qualquer de vossas excelências senadores. Em nenhum momento, preciso deixar isso registrado, para todos que estão aqui assistindo e vendo, em nenhum momento o trabalho da comissão recebeu qualquer interferência da ex-presidência dessa casa. Em nenhum momento tivemos pedido de apressamento, tivemos óbices em relação ao conteúdo do trabalho, nada. Ao contrário, foi elogiável a atuação da presidência dessa casa, que nos proveu meios materiais para que pudéssemos aqui fazer nosso trabalho. Chamar o projeto de Projeto Sarney procurou atrair para essa discussão do direito penal paixões políticas menores, porque tentou passar para a comunidade, isso é uma mistificação, de que o nosso projeto, e que esse projeto, excelências, que vossas excelências estão discutindo agora e já discutiu ano passado, todo ele era feito em razão de um pedido de engrandecimento do ex-presidente dessa casa, para atender interesses pessoais do ex-presidente dessa casa. Isto não procede. Esta casa, a presidência dessa casa, soube tratar a comissão com mais respeito que muito setor da doutrina foi capaz. Se o nosso projeto é Projeto Sarney, o projeto de 1984 do ilustre Miguel Reale era Projeto João Batista Figueiredo. Vejam essa lógica. Se o nosso projeto é Sarney, e não há desdouro nenhum nisso, poderia ser. Mas se o nosso projeto é Projeto Sarney, o projeto da parte geral é Projeto João Batista de Oliveira Figueiredo. Vejam, excelências, a que ponto se chegou nesse debate, contrariamente à melhor tradição do direito brasileiro,
A melhor tradição do direito brasileiro é o debate franco, mas o modo educado, o modo liano, urbano, isso, infelizmente, não se conseguiu. O professor Miguel Reale fez aqui uma defesa previsível e compreensível da parte geral do Código atual. O professor Miguel Reale disse que o nosso projeto pode causar vergonha internacional. Senhores senadores, não precisamos do anteprojeto para termos situações de vergonha. A parte geral, hoje vigente, é, em vários aspectos, vergonhosa. E eu vou exemplificar umas poucas situações para que Vossas Excelências percebam do que se trata. O artigo 71 do Código Penal vigente diz assim, que quando a pessoa praticar um crime, nas mesmas condições de modo, de lugar, de meio de execução, de tempo, ela não responderá por todos esses crimes se uns forem havidos como continuação dos outros. É o chamado crime continuado. Senador Aloysio, se um facínora matar várias pessoas, valendo-se das mesmas condições de modo, de tempo, de lugar, o parágrafo do artigo 71 da lei vigente diz assim, o juiz deverá pegar a pena do crime mais grave e multiplicar por 3. Portanto, se o facínora, ao invés de se contentar em matar 3 pessoas, matar 4, 5, 20, ele vai responder por 3. No país que é um dos campeões mundiais, infelizmente, de homicídio doloso, nós temos um artigo, na parte geral, vergonhoso. Difícil de explicar a quem quer que seja. E não é difícil de explicar para a gente de fora do país, é difícil de explicar para a sociedade brasileira como uma regra de impunidade tão cabal pode estar no Código Penal como lei vigente. Artigo 71. Tem mais, excelências. O artigo 75 do Código Penal, e eu devo confessar que tremo diante dessa perspectiva. Mas é o que está na lei. Artigo 75 do Código Penal. Ele diz assim, quando a pessoa tiver várias condenações, as penas serão unificadas para que a pessoa cumpra o máximo de 30 anos. Nós mantivemos essa regra. Mas vejam como ela está hoje no Código Penal. Nós fizemos uma modificação essencial. Vejam como está hoje no Código Penal. As penas serão unificadas. O sujeito foi condenado a 300 anos, ele vai cumprir 30. Mas, se no cumprimento desses 30 anos, senador Magno Malta, se no cumprimento desses 30 anos ele tornar a delinquir, o que vai acontecer? Uma nova unificação. E, portanto, a quantidade de pena que lhe restava para cumprir será somada com a nova condenação. Desde que, de novo, não se ultrapasse 30 anos. Senhores, vejam o que eu estou dizendo. Se uma pessoa condenada com pena unificada de 30 anos, no primeiro dia desse prazo unificado, matar, estuprar, roubar, sabem qual será a pena dele? Independentemente de quantos crimes pratique? 1 dia. 1 dia. E me vem falar aqui de desproporção no nosso projeto. E nos vem falar que o nosso projeto não respeita a vida. O Código Penal, parte geral, não respeita a vida humana. Precisa ser modificado. Mas não acabou, senhores senadores. Disseram que o nosso projeto causa insegurança jurídica. Já dizia Cristo, vem o cisco no olho do outro, mas não a trave no próprio olho. Senhores, o conceito dogmático, número 1, ou número 2, se quiserem, é o elemento subjetivo da conduta. Isso é de conhecimento comum, que há crimes que são praticados com intenção, e há crimes que são praticados por negligência, por imprudência, por descuido, dolo e culpa. Conceitos essenciais do Código Penal. A parte geral de hoje resolve isso? Não resolve. Podemos discutir aqui imputação objetiva. Podemos discutir se nós trouxemos doutrina para o Código, como em 1984 se fez. Mas eu proponho uma discussão mais básica.
A lei penal brasileira hoje resolve essa questão, essa diferença entre dolo e culpa? Senhores, pasmem, não resolve. E é por essa razão que nós vemos esse espetáculo lamentável, que eu tenho certeza que vossas excelências senadores hão de resolver. Nós temos esse espetáculo lamentável do sujeito que dirige embriagado e mata alguém na direção. Em parte do lugar, dependendo da cidade, dependendo do estado, dependendo do juiz, dependendo do promotor, ele vai responder por homicídio culposo na direção de veículo automotor com a pena, pasmem, 4 anos. Olha aqui quanto vale a vida humana na lei atual. E dependendo do juiz, do promotor, ele vai ser levado a júri e pode pegar a pena de 30 anos. Vejam a gravidade desta situação da parte geral do Código Penal hoje. E nós, a esse respeito, trouxemos uma inovação, senhores senadores. Peço a máxima atenção. Trouxemos uma melhor definição do dolo eventual, assim chamado. E nós trouxemos a culpa gravíssima, que justamente permite que, nesses casos de trânsito, entre outros, a resposta penal seja mais adequada. Estão me sinalizando aqui que os meus 30 minutos já chegaram ao fim. O tempo está lá na frente. Ah, tem mais ainda? Ai, mas que maravilha. Então, vejam, excelências, a gravidade desta situação do Código Penal agora. Professor Miguel Reale, vamos falar de imputação objetiva. Professor Reale, vamos falar do Klaus Roxin. Vamos falar do Jacobs, vamos falar do Hassemer, vamos falar do Silva Sanches, vamos falar do Munhoz Conde, mas proponho, vamos primeiro falar de dolo, que Vossa Excelência não soube, no projeto que fez, definir de maneira adequada. E, portanto, a sociedade brasileira hoje padece dessa grave insegurança jurídica. Vejam, senhores, eu estou mencionando 3 aspectos da parte geral hoje vigente. Eu relacionei no voo de São Paulo para cá, mais de 20 situações nas quais a parte geral falha miseravelmente. Seja na redação exótica de artigos como o artigo 7º, o terror de qualquer estudante de direito. Tão mal escrito se encontra. Seja no exótico tratamento que foi dado aqui no nosso direito, há uma situação técnica muito curiosa, que é a chamada discriminante putativa. Porque aqui, no nosso sistema, o sujeito pode responder por tentativa de crime culposo, se ele imaginou uma situação de fato que, se realmente existisse, tornaria justificável a conduta, mas ela não existe, ele se enganou. Então, ele responde por crime culposo, mas se ele errou, se ele achou que, por exemplo, a pessoa estava prestes a atirar contra ele e ele atirou, mas a pessoa só estava com lenço, ele vai responder por tentativa de crime culposo. Vejam a pobreza dogmática do Código Penal. Agora, preciso fazer um alerta a essa casa. Eu não sou contra a dogmática, eu sou entusiasmado pela dogmática. Eu sou um leitor assíduo da dogmática. Mas eu preciso informar a essa casa que os tempos novos do direito penal não estão mais preocupados com esses assuntos cederam passo. Qual que é a grande preocupação científica hoje do direito penal? Por que punir, como punir, quando punir, de que maneira punir? É a política criminal que ocupa o centro do debate, e não mais essa dogmática, que nós poderíamos passar meses discutindo e não chegar a conclusões. Isso é de importância secundária. É importante, eu sou entusiasta, mas não é o principal. Não para o direito penal de 2013. Talvez para o direito penal de 1984 fosse. Para o direito penal de 2013, não é mais. Excelentíssimos senhores senadores, eu dizia que nós recebemos vários tipos de crítica. Essa é a primeira crítica. A segunda, que eu aplaudo, que eu incentivo, e todas as minhas falas desde o começo da comissão, e não só as minhas, mas de todos os membros do ministro Dipp, a crítica de conteúdo é sempre muito bem-vinda. A observação crítica, a sugestão de aprimoramento, de mudança, de inclusão, de exclusão, é ótimo, é maravilhoso viver num ambiente de liberdades públicas. E eu sou totalmente entusiasta, mesmo quando essas críticas, a meu ver, são parciais, são injustificadas. O professor Miguel Reale mencionou o livramento condicional. E se nós
dermos todo o crédito a essa versão que o professor, essa maneira de pensar do professor, respeito, então nós vamos aprisionar todo mundo e não vamos dar mais o sonho da liberdade dessas pessoas. Se isso for verdade, vai ser um caos no sistema penitenciário. O problema é que isso não é verdade. Hoje, no Código Penal, nesse bagunçadíssimo Código Penal que nós temos, há 2 regimes baseados na quantidade de pena cumprida e no merecimento do condenado. Há 2 regimes. Um regime é o da progressão do regime, de progressão, de cumprimento de pena. A pessoa entra num regime mais severo, cumpre um certo período de tempo, tem bom comportamento, passa para um outro mais brando, isso se repete, passa para outro mais brando. É a chamada progressão de regime. O outro é o livramento condicional. Essa matéria foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, quando foi examinar a constitucionalidade dos crimes hediondos, meu querido amigo Cristiano Jorge Santos, aceite meus cumprimentos. Quando o Supremo foi fazer esse exame sobre a inconstitucionalidade da lei dos crimes hediondos, o Supremo versou esse tema. Olha, a lei não é inconstitucional porque ela não veda o livramento condicional e, portanto, a pessoa pode ser colocada em liberdade. Mas qual foi a preferência do Supremo? Declarou inconstitucional a lei dos crimes hediondos, reconhecendo a superioridade do sistema de progressão de regime, gradual, de acordo com o mérito. Foi esse sistema que nós privilegiamos e, portanto, não teve nenhuma intenção de restrição de direitos essa abolição do livramento condicional. Assim como o Sursi era um instituto antigo que competia com a lógica do sistema e foi superiormente substituído por medidas, pena que o senador Suplicy não está aqui, mas pelo favorecimento de penas alternativas que consta do nosso projeto, inclusive a ponto do afastamento da reincidência como óbice. Desembargador Moinhos. E, portanto, o nosso projeto não é um projeto Ferrabras, é um projeto com sensibilidade para a situação carcerária no Brasil, e nós fizemos um ajuste que mostra um pouco dessa discussão, excelentíssimos senhores senadores. De um lado, reduzimos a pena de crimes, na proposta, de crimes que são largamente encarceradores. A nossa proposta reduz a pena do furto, a nossa proposta reduz a pena do roubo. Senhores senadores, tivemos a coragem de propor a redução da pena do tráfico de drogas, porque nós entendemos que há um problema real e efetivo no sistema carcerário. Então, a nossa ideia foi reduzir essas penas com uma mão, evitando, por exemplo, encarceramentos desnecessários, no caso do furto, por exemplo. Mas, com a outra mão, entendemos que o sistema atual, feito pelo professor Miguel Reale, inclusive, no qual a pessoa cumpre 1/6 da pena, 1/6 da pena e progride de regime, é inconstitucional porque não protege o bem jurídico, não protege a dignidade da pessoa humana, não assegura a segurança pública. Fizemos, portanto, esse balanço. Aqui reduzimos a pena e aqui, nos crimes violentos ou com grave ameaça ou que causam grave lesão, aqui dissemos, não, pelo menos a pessoa deverá cumprir a pena 1/3. O que nós fizemos? Crimes menos graves, descarcerizamos. Crimes graves, oferecemos uma resposta à sociedade contra a impunidade. Eu quero terminar, poderia passar aqui a manhã de hoje e o dia, mostrando para vossas excelências diversos aspectos do projeto. Só queria ressaltar, o exame superficial do conjunto do projeto é nefasto. Por quê? Se alguém olhar só a redução da pena desses crimes, furto, roubo, e tiver a opinião penalística favorável a essa redução, ele vai dizer que o projeto é ótimo. Se o sujeito olhar só a ampliação do período de pena para a progressão, vai dizer, isso é péssimo. O direito penal não é unânime. O direito penal não tem uniformidade. O direito penal é contraditório por natureza, é acirrado por natureza porque lida com a liberdade da pessoa humana. Excelentíssimos senhores senadores, esta casa chamou para si uma responsabilidade que não apenas a Constituição autoriza, mas a Constituição preconiza. Porque esta é a casa das leis.
Não adianta ficar esperando projetos do Executivo. Não adianta dizer, como disse o professor Miguel Reale logo depois do projeto, o Executivo não vai gostar, o Executivo não vai aprovar. Porque esta casa é a casa das leis. Aqui estão pessoas que estão aqui por um mandato constitucional e por voto popular. Eu confio plenamente nessa casa. Eu tenho certeza, senhores senadores, os senhores têm dado mostras disso, ouvindo hoje, por exemplo, o professor Miguel Reale, crítico do projeto. Eu achei essa atitude linda. Esta casa tem dado mostras de que saberá aprimorar o projeto de lei, corrigir os seus problemas. Senadora Lídice, por exemplo, Ana Rita, desculpe, recebi uma crítica que me pareceu absolutamente procedente, de que um dos artigos que tínhamos colocado lá reduzia a proteção no caso da violência doméstica. Lei de Maria da Penha. Então, nós não tememos crítica. Nós pleiteamos um debate em termos lianos, nós nos colocamos à disposição dessa casa. Eu me coloco à disposição de Vossas Excelências, todos os membros da comissão se colocam, senador Jorge Viana, senador Pedro Tax, nós estaremos à disposição desta casa para o que for preciso, porque nós achamos que esse não é um projeto para que alguém alcance notoriedade. Esse não é um projeto feito às escondidas. Esse não é um projeto que teme a imprensa. Aliás, não é verdade que nós tenhamos, de qualquer maneira, revivido a antiga lei de imprensa, porque corajosamente pusemos lá que o jornalista que fizer a sua crítica não responde por crime. Eu queria, portanto, agradecer a paciência de Vossas Excelências, pedir desculpas pela veemência com que hoje precisei me expressar. Quem já me ouviu anteriormente sabe que eu não sou assim. Mas hoje me pareceu um imperativo e uma maneira de respeitar os meus queridos membros da Comissão de Reforma, bem como essa casa. Muito obrigado. Pela ordem, senhor presidente.